O senhor que brilha sempre na Comebol TV vai fazer Sula Liberta? Amém, Senhor. Como é o nome do cara? Charles? É o Martim. Teu amigo Martim, ó. Peraí, Martim. Vê lá, meu irmão. Liga aqui, ó. O telefone tá esperando. Senão a gente vai falar mal. Sacanagem. A fase de grupos que... Quem na fase de grupos que não conseguiu se classificar foi o Corinthians. Então, 8 poderiam estar. E ele ainda não conseguiu entrar, porque ainda teve a Libertadores. Não, o Corinthians não conseguiu. Mas cadê o time do Corinthians? Barcelona de Barcelona. Ia ser River, Independente, Universitário e Corinthians. Belo grupo. Ia ser um belo grupo. O Corinthians também. Putz grilo, E tiveram duas oportunidades, né? O Atlético Mineiro. A Libertadores, que perdeu o Botafogo, e agora tá com timaço, tá? Tá forte, tá bem. É isso mesmo, GV. E é legal a gente poder ver alguns times voltando a Libertadores, o próprio Bahia, que é um time que a gente sabe que depois que chegou a SAF teria chance de brigar lá em cima, o Fortaleza. Primeira vez na história. 2 times, né, na fase de grupos da Libertadores ao mesmo tempo. Enfim, é legal a gente ver o Brasil se diversificando e ficando mais competitivo. E todas essas equipes que estão aí, GV, todas elas, todos os brasileiros, vêm forte também para o Campeonato Brasileiro, porque São Paulo tem uma boa equipe, Bahia, Fortaleza já mostrou nos últimos anos que está competindo bem. Inter tá forte, com o Roger. Palmeiras está sendo muito pouco falado nacionalmente. Não tá ainda. Não tá jogando bem, mas tem jogadores de muita qualidade, um elenco muito qualificado. Quero ver como é que vai ser essa fase de grupo, GV, porque costumam ter algumas zebrinhas, né, Flavinho? Tem, costumam ter. Eu acho que o grupo do Internacional e dos nacionais, junto com o Bahia, pra mim é o grupo mais equilibrado hoje. Equilibrado ou difícil? Tem diferença? Eu acho que difícil e equilibrado, se a gente for parar pra observar. O nacional lá é sempre carne de pescoço. É um time tradicional. Não é aquele time vistoso que joga um futebol bonito. Não, é catimba, é pancada, é um jogo muito mais físico. O Inter tá jogando um belo futebol. O Inter é bem belo melhor. futebol. O Bahia, pra mim, se a gente for colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, desses 4 aí, eu coloco o Inter em primeiro, Bahia, Atlético Nacional e o Nacional. Eu queria muito ver Bahia e Fortaleza lá na frente, bem pra caramba. E, curiosamente, a única vez que o Bahia participou da Libertadores, da fase de grupos, você acha que foi 89? Isso, ganhou 88. Né? Ganhou 88. Foi 89. Também enfrentou o Internacional. Foi eliminado pelo Inter em 89 também. Então volta a enfrentar o Inter. Ué, mas não tem aquele negócio que não pode ter 2 times do mesmo país na primeira. Quem vem da pré-Libertadores pode ficar. Ah, verdade. E uma coisa legal é o espírito. Eu falo muito de espírito aqui, né, GV? Com relação a cada competição. Falando de quê? Espírito. Bota aí, Pedrinho. Tá bom então. Vambora. Vamos fazer um centro de emenda aqui. Daqui. Vambora. Tá falando de quê? Espírito. Cega, Com relação a cada competição. Misifi. Porque a Libertadores tem uma conotação diferente de jogo. Mané. Sabe? Eu gosto de Tirar da amêndoa que isso aqui. Ele vai achar que hoje é sexta-feira? Deixa isso aqui. Não, se você não entrar com um espírito adequado, né, para cada competição, com relação até às faltas que os árbitros acabam dando ou não, a catimba dos jogos. Depois desse carioca, o que vier é louco. Porque esse jogo nacional, jogar no Uruguai é muito difícil. Todo mundo fala dos argentinos, até pela rivalidade técnica que existe, mas para jogar Libertadores, dificuldade, a atmosfera hostil, o Uruguai faz isso muito melhor do que, ou muito pior do que a Argentina. É verdade. Queira você entender como quiser. No grupo do Flamengo, GV, o Flamengo reencontra a LDU, né? Que nesses últimos anos, o tempo todo tá no grupo do Flamengo. A LDU que foi campeã equatoriana no ano passado. O Táchira foi campeão venezuelano também no ano passado. O Flamengo reencontra o Deportivo Táchira em 91 na Libertadores, eles também se enfrentaram. E o Central Córdoba, primeira vez na Libertadores. Caraca, PVC. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pedrinho, bota aquela. Vai, GV. Calma, rapidinho. Antes de você fazer a pergunta. Desculpa. Antes de você fazer a pergunta. O Central Córdoba não é de Córdoba, ele é de Santiago del Estero, que é uma cidade próxima de Córdoba, mas tem, se eu não me engano, uma linha férrea que cruza. Que isso, geopolítica, você vê por aqui. Irmão, a gente estuda, né? Tipo o Renato Gaúcho, que é super carioca, tem nada a ver, só nasceu lá, né, Renato? Exato. Bom, vamos fazer o seguinte, Pedrinho, bota aqui ela. Fernandão, sério, não me irrita. Tem nada que botar cara nele não, Xande? Ô Flamengo! Porra. Ô Flamengo! Milionário! O melhor treinador da América do Sul, quem sabe da América Latina no momento, gente. Também não estamos falando de performance. Feito. Não acho que Corinthians, Palmeiras, Inter estejam jogando a bola que o Flamengo tá, é opinião minha. Se eu discordo, tudo bem, tudo certo, sua opinião é uma bosta, sacanagem. Fernandão, o Flamengo, tem LDU aqui que é difícil. Depois do Deportivo Táchira e o Central Córdoba, que nem de Córdoba é.
o Flamengo tem obrigação, não vou nem falar em primeiro, de se classificar na Copa Libertadores da América? Não. Ah, pô, tá de Tem brincadeira. responsabilidade. Bota o paninho, Pedrinho, bota Esse o paninho, grupo aí, o Flamengo tem obrigação sim. Tem obrigação nesse Bota o paninho, grupo. bota o paninho. Tem O obrigação. que, cara? Claro, Bota o paninho. Eu não vou me irritar, mas eu meditei hoje meia hora. Não me Meia irrita, hora. não. Pelo menos ele tá limpo, né? Tá novo esse. Galera, muito obrigado. Pode passar seu paninho à É vontade aí. Esse paninho à vontade. Tá cheio de pelo Quer na que eu calça aí. faça? Você que jogou Deixa eu essa limpar aqui porra. pra Eu você. também paguei Deixa eu limpar R$3,99. Tu aqui. queria o quê? Rápido, deixa eu Do limpar. Atrusardi? Tô te ajudando, tô te ajudando. Cuidado aí. Tô te ajudando, calma, Cuidado tô indo até pro outro aí. caminho Se aqui, quiser um pano ó. melhor, tu passa lá Cuidado aí. no Samuca lá. Na First Class Na e First compra, Class. pô, se tu quiser. Esse aí não, esse aí é barato. First Class é barato e bom. Esse não, esse aí é ruim e barato mesmo que eu comprei. Ó, acabei de falar da Libertadores e das zebras que às vezes acontecem. Mas o Flamengo tem total responsabilidade de Pô, Fernando, a responsabilidade é uma honra, Não, tem a Fernandão. Você não me enche o obrigação. saco, não, Tem Fernandão. obrigação. Eu, hein? Tem Depois te botar obrigação. tira com todo respeito. Aqui, Com todo não tem respeito. como, não violência. Ah, pelo amor Não de Deus. violência. Violência que Não tem você como. merece agora. Tá Por causa da valendo tua sobre resposta aí, Martin rapaz. Luther King. Eu, hein? Não Eu, tem hein? como. Se, ó, Não violência. se você perguntar sobre o Botafogo, aí eu acho que a Deixa eu responsabilidade... fazer a pergunta. E a gente vai botar fogo. Perfeito. Fernandão, se o Flamengo não se classificar pra... Ô, Xande, me ajuda aí, Xande. Pô, não tem como, pô. Me ajuda aí, ô. Fernandão, o Flamengo tem obrigação Me de ajuda passar aí. desculpa aqui, Fernandão. Tem a responsabilidade, sim. Obrigação. E se não classificar, não é uma vergonha, vexame? É. Uma pataquada? Isso. Não, mas pataquadão é uma Não Tem tem, Michael, não tem Léo tem, Pereira, não tem tem. zagueiro que passa como Você 10, tem tem que Pulgar, respeitar. tem Rossi. Não Ah, vai tem. dormir, Mas rapaz. se tiver tudo isso, chegar lá e não jogar, não botar um negócio na mesa... É uma vergonha, uma pataquada, não. Isso. Porque são 100 chances, também. 70... Muito Bem que eu não sei nem quanto é que vai ser esse ingresso também, né? É, negócio Ave Maria. dá osso. Pede pato mangalô Por 3 favor, vezes. não me irrite não, porque eu tenho que chegar em paz parosa. Do Fera. Coitado, é melhor deixar ele calmo, porque O senão Fera quem vai não foi nem se sofrer meter com com relação a esse tipo de campeonato, porque tu já sabe. É, ele não tá. Flávio Amêndola. Só fala quem tá. Se você Não tem faça isso, que ele é o Pedro. Falar sobre mais o quê? Eu tava só na honra de estar com vocês e estar aqui ouvindo essa resenha já é fantástico, mas tem muito assunto, né? E assunto sério para tratar depois dessa noite de segunda-feira, com sorteios de Libertadores Sul-Americanas e com outros assuntos muito importantes pra gente tocar, né? Eu acho que, inclusive, o grande assunto para além do sorteio foi a questão do debate sobre o racismo pontuado ontem, principalmente pela ausência de Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que depois do caso da punição branda, mais uma punição branda que a Conmebol colocou ao Cerro Porteño, depois do caso com o jogador Luigi lá no Paraguai, depois, na Libertadores Sub-20, ela resolve não ir. E eu senti que ali existia uma grande possibilidade de se ter um encontro dos 7 times, talvez dos 14, considerando os times que também estavam na Sul-Americana, dos times se reunirem para talvez fazer um manifesto, fazer uma discussão, propor um plano dos times brasileiros contra as ações, inclusive, que são ações muito pequenas, né, diante de um problema tão grave em todo o continente, que é o problema, a questão do racismo. Isso não aconteceu. As manifestações foram pontuais, a da Leila a mais forte, com a sua ausência, e a gente acabou entrando num sorteio que teve aquele discurso que eu sei que a gente vai debater, que foi um discurso, eu acho, muito vago ainda, sobre o discurso do Alejandro, né? Então, o presidente da Conmebol tem dois momentos, duas declarações que repercutiram muito, né, em cima desse debate. O presidente não foi do Cerro Porteño, foi do Peñarol, Sim. né, insistiu naquela comparação entre episódios de racismo e o tratamento que a polícia brasileira dá aos torcedores visitantes. Essa comparação, ela traz muitas complexidades, né? Primeiro que para nós aqui no Brasil, racismo é crime, inafiançável. Então, assim, a comparação do racismo com outro tipo de ofensa, ela para nós não cola. Isso, né? E segundo, que assim, dizer que a polícia brasileira trata mal os torcedores de outros clubes da Libertadores que vêm aqui é verdade, mas também não exime
esses torcedores do comportamento que eles praticam. Exatamente. Por exemplo, regras que eles violam. Os do Penharol, especificamente, né? Que foram tratados aqui como presos políticos, até tinha lá uma liberdade para os pibes. Para os pibes. Esses caras depredaram o quiosque, na Praia da Barra da Tijuca. Então, assim, não era uma coisa que, o cara tá lá tomando seu solzinho, vem a polícia e bateu nele porque ele é uruguaio. Roubaram o ganha-pão de trabalhador. Não aconteceu isso. Então, assim, é um tema muito complexo para você dizer o problema tá só aqui, né? O problema tá pulverizado. Agora, a outra declaração que repercutiu foi a do próprio Alejandro Domingues, né? Dizendo que vai reunir os presidentes de todos os países para conversar sobre o que é racismo no país, o que não é racismo no outro. Sim, primeiro, assim, não é possível que um dirigente dessa envergadura, ocupando um cargo desse, faça uma declaração tão ingênua como essa, né? Ele acha mesmo que, como presidente da Conmebol, ele vai botar numa memória? Tomara que eu queime a língua. Eu tenho que falar assim, duvidei do presidente da Conmebol e agora tá todo mundo lá, ó. Tá o Lula, tá o Milei, tá todo mundo conversando sobre racismo no futebol, né? Vai cair o queixo, mas eu vou chegar aqui e vou botar a mão à palmatória. Mas assim, me parece uma grande ingenuidade vista, mas assim, um cara como esse não pode ser ingênuo, né? O que passa para nós é aquela coisa assim, olha, vou prometer uma coisa impossível de fazer, e aí eu me livro desse problema, né? Ele criou uma peça, uma justificativa, um instrumento para dizer que está fazendo alguma coisa. Quando há anos ele não faz nada. Ele vai continuar não fazendo. Os outros. Ele não vai conseguir organizar essa reunião e no lugar dessa reunião, segurança de cada jogo, que prenda quem faz, que comete o ato de racismo. E sobre a questão da polícia, eu estou com você. A nossa polícia deve cometer excessos mesmo com torcedores, e a gente já viu isso. Agora, por outro lado, se eles cometem os excessos, que alguma coisa também. Nesse não tem santo, nessa história aí. Nesse bang não tem mocinho. Né? No racismo tem santo. No racismo tem o ofendido. Né? Tem o ofendido, verdade. Pois é. Porque, num caso como esse, por exemplo, tem provocações de ambos os lados. No caso do racismo, não. Só um lado contra o outro, né? O outro é um jogador que está ali jogando bola. E o discurso, ele tem algumas camadas que me incomodam demais, além desse generalismo de uma solução que é uma não solução. Afinal de contas, a Conmebol poderia muito bem criar suas próprias regras, independente de contextos de nacionalidade. Afinal de contas, com relação a atos racistas, há um ponto de bom senso. Aquilo é no Brasil um crime, deveria ser em outros países, mas existe uma ofensa a um outro lado. Logo, dentro do ambiente que a Conmebol controla, isso deveria estar regulado com punições muito mais pesadas do que essa multa de hoje em dia, que é menor, inclusive, que a multa do que o time que atrasa a chegada no segundo tempo, né? Um negócio assim, de circunstância muito, muito complicada. Fala, Barreto. Não, quem vai falar é o Alejandro Domingues. Eu ia só... Você quer? Não, eu aproveita, deixa depois. Porque a gente já está falando aqui em cima das declarações dele, como temos um trechinho da entrevista, vamos rodar. Gostaria eu também de abordar uma questão que nos desafia como organização. O racismo é um flagelo que não tem uma origem no futebol. Tem uma origem nas sociedades, mas afeta ao futebol. A Conmebol é sensível a essas realidades. Como podemos não ser sensíveis a dor do Luigi? Nosso desafio é sermos juntos, como aqueles que não são responsáveis por esses atos. A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está a seu alcance para mudar essa realidade. Mas isso não é suficiente. Eu quero anunciar que a Conmebol decidiu convocar as autoridades de governos de todo o continente e as associações membros como objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de discriminação e violência. Bom, vamos lá. Cronologicamente, pelos erros cometidos aí, né? Primeiro que o futebol tem vários problemas que não nascem no futebol.
vários problemas que nascem da sociedade. A violência, por exemplo. A violência é da sociedade, mas é aplicada ao futebol. O racismo é a mesma coisa. Então, assim, o fato de que um problema não nasce no futebol não exime o futebol de tentar resolvê-lo. E o futebol tem até um ambiente menor para tentar controlar esse problema. Não precisa resolver o problema de toda a sociedade, né? Segundo, essa convocação da... Não, tinha outra coisa que eu ia observar antes, mas enfim, ele termina dizendo que vai convocar, porque assim, parece que a Conmebol agora se atribuiu o papel de resolver o problema do racismo na América do Sul. Então, assim, vamos unificar as legislações de todos os países. Não vai acontecer. Não vai. E a Conmebol, ela não precisa disso também para combater o racismo. A FIFA, né, exige medidas contra o racismo, né? E eu já sei qual seria a segunda, mas ela está nesse contexto. A Conmebol não faz tudo que pode, né? A Conmebol está muito longe de fazer tudo que pode. Aplica sanções frouxas. Ali o presidente, com todo respeito, é o tapa na cara da sociedade, né? Ele falou que a gente está vendo que a Conmebol não faz. Uma dificuldade gravíssima de punir quem comete delitos. Dá pra fazer uma... A gente vai falar de um grupo de logística desafiadora, né? Que é o do Flamengo, o grupo C. LDU, aí já inclui viagem longa e altitude, né? A altitude de Quito não é das mais exageradas, mas mexe na velocidade da bola, né? Altera um pouquinho. Deportivo Táchira, né? Viagem para Venezuela, viagem com escala. É o primeiro jogo. Complicado de chegar. E o Central Córdoba, a gente estava até na dúvida aqui. Córdoba, acho que até tem voo de São Paulo, mas assim, ele está viajando em voo fretado, né? Nem seria isso. Córdoba não é em Córdoba, é Santo Alexandre. Qual é a distância para... Eu acho que é longe. Tem que chegar por onde, Sibila? Tem Córdoba no nome, mas não é em Córdoba. Né? E a nossa dúvida antes aqui, além de como chegar, né, era qual estádio que vai usar, porque tem um estádio novinho construído lá, né? Mas o clube usa outro menorzinho. Então, Barreto, para os jogos maiores, contra River, Boca, Racing, Independiente, São Lourenço, o Central Córdoba usa o estádio Madre de Ciudades, que foi o estádio construído para aquela Copa América que seria disputada aqui no Brasil, na Argentina em 2021 e depois foi transferido para o Brasil durante a pandemia. É um estádio bonito, para 25 mil pessoas. A Argentina já jogou algumas vezes nesse estádio. Para chegar em Santiago del Estero, né, o nome do time é Central Córdoba, mas ele pertence a essa província de Santiago del Estero. Para quem gosta de moto velocidade, é onde está o circuito de Termas do Rio Hondo. E graças ao circuito de Termas do Rio Hondo, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros da capital Santiago del Estero, que é onde está o estádio Madre de Ciudades, há um aeroporto internacional lá que recebe muitos voos, um aeroporto bastante moderno. Então, no caso do Flamengo, se optar por fazer um voo fretado, ele tem dois aeroportos. Tem o da cidade de Santiago del Estero, que aí realmente eu não sei se ele tem permissão para receber voos internacionais. Se não puder descer na cidade de Santiago del Estero, pode descer em Termas do Rio Hondo, que é um aeroporto internacional e que fica a 100 quilômetros de Santiago del Estero, onde fica o estádio Madre de Ciudades. Então, em termos de logística, se for um voo fretado, é mais tranquilo. Se for um voo aí comercial, não existe voo direto de Santiago del Estero ou de Termas do Rio Hondo para o Brasil. Aí teria que passar por Buenos Aires. O Central Córdoba é um time que faz pouco tempo está na primeira divisão do Campeonato Argentino e no ano passado garantiu essa vaga sendo campeão da Copa Argentina, vencendo o Vélez Sarsfield, que foi o campeão argentino na final e por isso está disputando a Libertadores pela primeira vez. Este ano, em 10 partidas, venceu 5 jogos, faz o campeonato correto por enquanto na Argentina. Córdoba está a mais de 500 quilômetros de distância de Santiago del Estero, então não é uma opção, tá só no nome mesmo. Eu li em algum lugar, eu não vou falar o nome de quem escreveu, porque eu não lembro agora, eu leio tanta coisa. Eu acho que Central Córdoba é o nome da linha de trem que leva de um lugar para o outro. Tanto que o apelido do time é Ferroviário. E agora eu acho que o obstáculo maior do Flamengo nesse grupo é tudo bem, o melhor time depois do Flamengo é a LDU, mas é a logística, é organizar a logística. Olhando assim, no geral, parece ser o grupo mais fácil. É isso. O grupo mais fácil. Vai ter o jogo chato contra a LDU, que tem um dado curioso, né? Que o treinador da LDU é o Vitamina Sanche, que era o treinador do Palestino. Palestino que ganha do Flamengo ano passado. É o mesmo treinador. Enfim, a gente está mais do que acostumado com a chatice
para os times brasileiros, que é jogar em Quito. Ano passado foi o Botafogo, né, na primeira fase, mas é um grupo absolutamente acessível, que o Flamengo tem totais chances, inclusive, de ganhar as 6 partidas. Eu vou ficar muito surpreso se o Flamengo não passar em primeiro lugar, porque vai pegar, por mais que o Deportivo Táchira seja o campeão da Venezuela e seja a província que mais ama o futebol, vai ser um time abaixo. O Central Córdoba vai fazer a sua primeira Libertadores, ganhou o primeiro título nacional ano passado vencendo o Vélez, logo no finalzinho ali, quase que atrapalha o Vélez a ser campeão argentino, mas mesmo assim não é um time de força, não é um time que vai conseguir competir com o melhor elenco da América do Sul, que é o elenco do Flamengo. Bom, a gente tem a declaração do presidente do Flamengo, né, do BAP. Vamos rodar. A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho pra gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Ele fala de logística, o Flamengo voa fretado, por exemplo. Voa fretado, com relação ao Central Córdoba, vai poder escolher o aeroporto. Inclusive, doméstico só voa fretado. Mas assim, a gente não pode ignorar o impacto dessas viagens longas numa fase de grupos disputada entre rodadas do Campeonato Brasileiro. Não é fácil. Vai estrear lá em São Cristóbal, né? O Táchira é São Cristóbal. Táchira é São Cristóbal. É São Cristóbal. É uma viagem chata, longa, dá trabalho. O Táchira tem experiência, ele estreou, acho que a primeira Libertadores do Táchira foi em 80, contra Vasco e Inter, caiu até no mesmo grupo. Mas é uma diferença técnica muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito. Não vejo como esse grupo não terminar com o Flamengo e LDU classificado. Então é só administrar o cansaço das viagens. Né? E que impacto isso vai ter, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, né? Na recuperação de jogadores. O Flamengo está poupando os jogadores nesse começo de temporada no Campeonato Estadual, justamente para preservá-los para esses compromissos aí mais difíceis ao longo do ano. Vamos agora para o grupo D, o grupo do São Paulo.